Bom dia, queridos amigos. Bora acordar, segunda-feira. Cadê minhas lamparinas? Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje. Cadê todo mundo? Vamos lá, gente, bora acordar. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Hoje, item 69. Nós vamos falar junto com Emmanuel, diante das tentações. Como vocês estão chegando? Contem aí para mim. E as tentações são muitas. Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, mensagens de paz e luz. Bom dia, Angel. Oi, Angel, que saudade, minha querida, tudo bem? Antônio, bom dia. Diogo, seja muito bem-vindo. Árida, um beijo. Bom dia a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Anderson. Bora lá falar sobre diante das tentações. Bom dia, Marcos. Marcos, nós já estamos no 69, no item 69. Olha como passou rápido. 69 de 91. Chegando no finalzinho de ano. Bom dia, Flavinha. Seja muito bem-vinda. Gente, olha como passa rápido. Vocês têm noção que a gente estava ontem fazendo o desafio dos 21 dias e nós já estamos no item 69, diante das tentações. Olha só, vamos lá, vamos começar então? Hoje nós vamos falar do item 69. Bom dia, Jaque, seja muito bem-vinda. Bom dia, Livânia, tudo bem? Seja bem-vinda. E nós vamos falar a respeito da questão 893 do Livro dos Espíritos. Emmanuel vai fazer uma reflexão a respeito dessa questão, e Emmanuel é muito profundo, né, nas reflexões aqui do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Ele fala o seguinte: Kardec questiona na questão 893 dos Espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha só, né, Kardec já querendo entender o que ele precisaria melhorar, qual é a maior virtude que eu preciso atender, né? O que seria uma grande virtude aos olhos de Deus? E aí os espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Ou seja, eu não vou te dar resposta aqui. Você sabe qual é a virtude que você tem que trabalhar. Olha que interessante, né? A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, ou seja, eu vou me sacrificar para de alguma forma auxiliar o outro, sem oculta intenção, ou seja, eu estou beneficiando o outro, mas eu não tenho uma intenção por trás disso. Eu não estou querendo de alguma forma tirar benefício, tirar proveito dessa minha boa intenção. E nós ainda trabalhamos muito essa questão do benefício para com o outro, a questão da caridade, ainda pensando em receber algo em troca. Mesmo que seja isso, mesmo que esse reconhecimento seja o benefício de estar fazendo bem, pensando que eu estarei num lugar melhor, estarei evoluindo, isso também é uma busca aqui também de uma oculta intenção, ou seja, eu estou querendo ser uma pessoa melhor e aí por isso eu faço a caridade. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Olha só os espíritos aí nos explicando que a verdadeira virtude não tem uma falsa intenção, uma intenção ali por trás, muitas vezes oculta. É aquela caridade que a gente faz do bem para o bem, ser simplesmente benevolente, só de pensar aqui numa bondade para com o outro. Bom dia, Isa, seja muito bem-vinda. Bom dia, Rô. Bom dia, Úrsula, seja muito bem-vinda. Vamos lá, então, para a reflexão de Emmanuel. Bom dia, Gui, seja bem-vindo. E lá, Emmanuel nos diz: diante das tentações, tentando a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. Olha que profundo, já começou Emmanuel aqui, ó, acordando todo mundo logo de manhã nessa segunda-feira. Tentando a permanência nas trevas, embora de pé sangrando, dirige-te para a luz, ou seja, nós estamos ainda nas trevas. Mas precisamos de alguma forma nos dirigir para a luz. Olha aí, lamparinas, bora brilhar? Bora acender essa luz que está dentro de nós? Apesar de estarmos com os pés sangrando, o que é esses pés sangrando? Apesar de estarmos aqui no mundo de provas e expiações,
apesar de nós estarmos aqui dentro de grandes aflições, grandes provas, grandes expiações. Então, bora enxergar a luz, vamos entender que nós estamos nessa condição para sermos espíritos diferentes, para nos desenvolver. É isso que Emmanuel vem trazer nessa primeira frase já dessa reflexão. Enquanto não atravessa o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha, ou seja, junta a colheita. Ou seja, sem esforço pessoal, sem esforço individual, como é que você quer colher o fruto? Como é que você quer, de alguma forma, adquirir essa virtude se você não está se esforçando? Porque a gente vai ferir, vai doer na carne, vai sangrar, como ele fala aqui dos pés descalços que sangram. Se fosse fácil, gente, a gente já estava ali espíritos perfeitos, já estaríamos nessa condição. Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, ou seja, angelitude, essa purificação, essa pureza espiritual, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Gente, por que eternidade? Porque nós temos que passar por todas as vicissitudes. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, temos que passar por todas as vicissitudes, todas as aflições, para que a gente consiga de alguma forma ir se aperfeiçoando, passo a passo. A cada encarnação a gente vai trabalhando uma questão, muitas vezes em uma única encarnação a gente não consegue trabalhar aquela questão, mas a gente consegue minimamente tentar. E a partir do momento que a gente vai tentando, quem sabe na próxima encarnação eu não consiga. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que ter esse esforço pessoal, individual. Aqui e ali, ouviremos cânticos de exaltação à virtude, e louvando-a, falaremos por nossa vez, acentuando-lhes os elogios. Olha só. Então, muitas vezes a gente faz toda essa canção, a gente diz que vamos chegar nessa virtude, e muitas vezes a gente fala, mas a gente não faz. Mas a partir do momento que a gente começa a falar, a gente começa de alguma forma a pensar a respeito daquilo, a tentar chegar a respeito daquilo. Tem uma passagem de Joana de Ângeles, eu não vou lembrar exatamente qual livro, mas que Joana fala, a partir do momento que você tiver essa vontade verdadeira, você começa a plasmar uma luz para o universo e essa luz vai nos auxiliar a chegar naquilo que eu espero, naquela meta, naquele objetivo que eu quero alcançar. Então, quando ele fala aqui a respeito dessa canção de louvor, que muitas vezes a gente começa a cantar e louvar algo que eu queira, algo que eu quero chegar e eu ainda não cheguei, mas quando eu começo a falar que eu quero e que eu sou, o universo de alguma forma nos auxilia, a gente começa a plasmar esse pensamento e esse pensamento vai se materializando. Quem já ouviu falar aqui na força do segredo? Muitas pessoas já conhecem essa força do pensamento, o quanto nós conseguimos a partir dos nossos pensamentos, dessa energia positiva que nós podemos ter, a gente consegue conquistar. Entretanto, manda a sinceridade que nos vejamos por dentro. Olha lá, vamos nos avaliar? E é por dentro de nós que ruge o passado, gritando injúrias contra as mais belas aspirações. Olha lá, então ao mesmo tempo que eu quero chegar nessa aptidão, quero chegar nessa virtude, quero domar alguma paixão, alguma tentação que muitas vezes está ali dentro do meu consciente, do meu inconsciente, ou dentro das minhas dificuldades que eu preciso trabalhar. Para que a gente consiga trabalhar tudo isso, primeira coisa, a gente tem que se ver por dentro. O que é o se ver por dentro? É conheça-te a ti mesmo, como dizia Sócrates, é saber aquelas minhas imperfeições, aceitar as nossas imperfeições, entender que temos sim imperfeições, que somos ainda egoístas, somos vaidosos, somos orgulhosos e precisamos trabalhar nossas questões, nossas vicissitudes. E ao mesmo tempo, quando ele fala que surge o passado gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações, é porque está lá no nosso inconsciente, está lá no nosso passado que nós fizemos e a gente sabe disso. Por mais que nós não tenhamos aí a recordação do que fizemos no passado, está aqui, ó, está na minha mente, eu sei, está no meu espírito. Quando eu falo meu espírito, na minha individualidade, que eu carrego todo esse histórico comigo como espírito. E muitas vezes esse rugir o passado é lembrar aqui do medo, da culpa que nós trazemos, dessa nosso receio de errar de novo.
Quantas vezes nós ficamos ali com receio de dar o primeiro passo? Por que nós não damos esse primeiro passo? Porque nós sabemos que nós erramos ali no passado, apesar de nós não lembrarmos. E nessas horas a gente precisa sim falar, peraí, por que eu tô tendo esse impulso de me segurar, de não fazer diferente, de não tomar essa ação? E é nessas horas que a gente tem esse impulso de se segurar, de não fazer, é que aí nós temos que persistir e fazer e ter essa vontade verdadeira. É isso mesmo, Ricardo, é autorreflexão. Flavinha, é super profundo. É profunda essa reflexão de Emmanuel e é justamente para a gente sacudir aqui, né? Tirar essa poeira que está nos nossos pés, que muitas vezes ficam parados e não querem progredir, não querem andar, não querem, de alguma forma, dar esse próximo passo. Toma, porém, o facho que o Cristo te colocou nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Gente, o que é esse facho? É aquele material inflamável que Deus nos dá para justamente dar aquela coceirinha, aquela vontade de fazer diferente. Aquele ímpeto de, né, de alguma forma eu vou fazer, eu quero fazer. Quando a gente fala do facho de luz, é um fachozinho que começa a acender ali, que se a gente colocar um pouquinho mais de oxigênio, se a gente colocar um pouquinho mais de ar ali, né, esse fachinho de luz, esse foguinho que vai se acendendo, vira uma verdadeira lambareda, uma verdadeira fogueira. E quando o pai fala assim, aquieta o facho, vocês sabem, né? Quando o pai fala assim para a criança, aquieta esse facho, menino. Essa vontade, esse ímpeto de fazer, né? Então é isso. Então quando Cristo nos dá esse fachinho de luz nas nossas mãos, na nossa intimidade da consciência, é para a gente não ficar parado, é justamente para a gente sair da nossa zona de conforto. E parlamentando contigo mesmo, ou seja, dentro de mim mesmo, eu vou ficar pensando, mas por que eu tô com essa vontadezinha aqui? O que é esse faixinho de luz que tá se abrindo? Por que tá me instigando a fazer determinada coisa? Por que eu tô pensando nisso? A partir do momento que nós começarmos a pegar esse pensamento e transformar em ação, a gente começa a fazer a mudança íntima, essa mudança, essa reforma íntima. Ora a ora esclarecemos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Gente, quantas vezes a gente fala para os outros o que os outros deveriam fazer e a gente não faz? Nós somos ótimos conselheiros. Se a gente começasse a ouvir tudo que a gente fala para o outro e começasse a praticar no nosso dia a dia, seria maravilhoso. Vamos começar a ouvir o que a gente fala para o outro e começar a fazer também? Vamos parar de terceirizar a nossa responsabilidade? Muitas vezes nós terceirizamos essa responsabilidade. Vamos começar a ouvir as nossas orientações. Vamos começar a falar mais a respeito dessas coisas que nós precisamos melhorar. E vamos começar a praticar o que a gente fala para o outro. Reparando os caídos em plena viciação, inventariam as próprias fraquezas e perceberás que provavelmente respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha de conhecimento que te enriquece. Olha, nós olhando para os outros, que muitas vezes estão aí nessas viciações, estão muitas vezes ligados a essas tentações, e muitas vezes a gente começa a julgar esse outro, e a gente não percebe o quanto essa pessoa faz ainda assim, porque não tem aquele mínimo de conhecimento que nós temos. E quanto mais conhecimento nós temos, mais seremos cobrados. E não adianta também só ter o conhecimento e na prática a gente não está fazendo, não é verdade? Vamos lá, vamos começar a praticar, vamos pegar todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui nessa reflexão com o Emmanuel e começar a praticar. Quantos de nós ainda ficamos numa situação de conforto, a gente arruma muleta para não fazer, não começar a praticar. O que é a muleta, gente? Tô tentando me apoiar naquilo que para mim é mais tranquilo, vou me apoiar aqui numa muletinha, vamos ficando por aqui. Para que eu vou me esforçar agora? Porque eu sei que eu vou ter outras encarnações. Diante dos que esvariam na crítica, observa a facilidade com que te entregas aos julgamentos irrefletidos
e pondera que sereis igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico das prudências que consegues mentalizar. Gente, olha que profunda essa frase. Diante dos que desvariam na crítica, ou seja, aquelas pessoas que de alguma forma observam a crítica e tomam aquela crítica para você, observa com que facilidade você pega a crítica do outro, você absorve aquela crítica e você fica ali remoendo aquela crítica. Julgamentos irrefletidos. São julgamentos sem pensar. Por quê? Porque é muito fácil julgar, né, o outro. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro e quantas pessoas nos julgam e nós absorvemos essa crítica e a gente fica remoendo ali, mas a gente esquece de lembrar que muitas vezes o julgamento do outro é uma forma da gente conseguir respirar e falar, peraí, vamos ser bondoso, vamos entender que ele está num estágio diferente. Ele não quis falar isso para mim, ou muitas vezes ele falou aquilo, não no intuito de me prejudicar, mas no intuito de me alertar, de demonstrar que eu estou fazendo errado. E quando ele fala assim, não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. Gente, o que é um dístico? Dístico são duas palavrinhas. Quando eu junto duas palavras e coloco isso no meu pensamento e essas duas palavras têm poder. Ou seja, a pessoa me critica, mas eu ouço aquela crítica e falo, peraí, vamos mudar esse pensamento, vamos usar duas palavrinhas aqui. E aí eu fiquei pensando, o que seriam essas duas palavrinhas que a gente pode usar quando alguém me critica? E aí olha as palavras que eu pensei. Aqui não. Não vem me criticar aqui não. Aqui você não vai contaminar essa pessoa que tá aqui. Olha só, duas palavras. Aqui não. Comigo não. Eu faço, eu consigo, eu posso. Então, quando vierem criticar você, nesse momento, ouça a crítica, pare e pense, peraí, mas o que ele está querendo trazer por trás dessa crítica? É uma crítica construtiva? Então, se é uma crítica construtiva, eu vou pensar naquilo que ele me falou e vou falar, mas eu posso, eu consigo, eu vou mudar isso. Eu vou mudar. Pelo menos duas palavrinhas, gente. Se puderem mais palavrinhas, melhor ainda. Vamos pegar essa crítica e vamos construir em cima disso e não ficar se remoendo. É isso que Emmanuel nos traz aqui nessa reflexão de hoje. Duas palavras para negar a crítica. Ou para construir em cima dela, porque nem sempre é para criticar, para negar. Vamos construir em cima da crítica? Vamos usar a prudência para a gente conseguir mentalizar algo diferente, mentalizar algo bom em cima dessa crítica? À frente daqueles que se enviceleram na carruagem do ouro da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura. Quando você for olhar aquele político, aquela pessoa que tem influência, aquela pessoa que tem riqueza, aquela pessoa que tem ouro. Ontem nós falamos sobre riqueza na Casa do Caminho, lá de Patrocínio, Minas Gerais, junto com Augusto. Ontem nós falamos sobre o trabalho e a riqueza. Então vamos pensar nessa riqueza material, antes da gente falar da outra riqueza, que é as nossas riquezas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos entes queridos, mas vamos pensar nessa riqueza material primeiro? É muito fácil olhar para essas pessoas que têm poder, que têm a política na mão, que têm alguma influência na mão, ou que têm esse poder material. É fácil a gente ir lá e criticar e falar, nossa, essa pessoa podia fazer diferente. Mas é porque nós estamos olhando do ponto de vista de quem está de fora. Porque quando a gente se põe no mesmo lugar, se põe naquela situação, a gente fica pensando, será que eu conseguiria fazer mesmo diferente? Gente, a riqueza é uma das provas mais difíceis que existe. E o poder, quando se dá poder a alguém, essa é uma das maiores dificuldades que nós temos, é trabalhar esse poder para o bem, para o próximo, e não se envaidecer com todo esse poder e com toda essa riqueza. Essa é uma das maiores provas que existem. Está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente olhar alguém com poder, alguém com riqueza, não adianta só criticar. A gente tem que entender quais são as dificuldades que existem ali por trás dessa prova. Não é uma prova fácil. Recorda quantas vezes a vaidade te procurou por dia nos recessos do coração e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder.
Caso não fosse o leve fino da responsabilidade que te frena os impulsos, ou seja, você tem um pouquinho de conhecimento. Será que essa pessoa também tem esse conhecimento? Será que ela teve a oportunidade de entender tudo isso, de ter esse conhecimento da doutrina espírita que nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui? Será que nós faríamos diferente tendo conhecimento? Imagina aqueles que não têm e que pela primeira vez estão tendo essa oportunidade de ter essa fortuna nas mãos. Será que nós já não tivemos essa fortuna? Já não erramos e por isso nós temos um pouquinho mais de discernimento do uso desse recurso? E por que eu estou julgando o outro se muitas vezes é a primeira vez que ele está tendo essa oportunidade? Todos nós passaremos por isso, todos nós teremos o poder nas mãos e todos nós teremos a riqueza nas mãos. E cada um vai fazer de uma forma. Tem pessoas que acertam de primeira e tem pessoas que erram. E nós estamos nessas pessoas que erram muitas vezes, várias vezes. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio. Gente, olha lá. A gente está olhando uma pessoa sendo obsediada, uma pessoa caindo nas tentações e a gente julga, a gente critica, mas será que nós já não passamos por isso? Ou será que ainda vamos passar e por isso que a gente olha e acha fácil, mas a gente não passou ainda por aquela situação? E não caímos ainda na angústia do manicômio, por quê? Não caímos na loucura, por quê? Será que é porque nós ainda não passamos por isso? Ou será que nós já passamos e de alguma forma a gente já viveu, já vivenciou ali na própria pele? Não fosse a pequenina faixa do serviço do bem que te afeiçoas, eu cairia nessa loucura. Vamos lá, gente. Se eu não fizesse o bem hoje, se eu não tivesse esse domínio que o bem fortalece, que o bem pode fazer diferente, será que não seria eu essa pessoa que estaria ligada ali àquela obsessão, ligada àquela loucura? E não vamos ser hipócritas, porque inclusive os espíritas caem em obsessão. Não é porque eu sou espírita que eu vou de alguma forma estar imune à obsessão, estar imune a essas paixões. Não é porque eu sou espírita, porque eu penso de forma positiva, porque eu conheço um pouquinho mais sobre os conhecimentos da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, que eu sou perfeito. Quantos amigos nossos caem em obsessão, que estão ali dentro do centro espírita e muitas vezes não estão conseguindo entender aquele conhecimento que está sendo passado. Não adianta só a teoria, gente. Vamos lá, vamos ter que praticar, vamos ter que vivenciar muitas vezes. Nós temos que passar muitas vezes por obsessões, por paixões, para que a gente possa de alguma forma entender, experienciar, passar pela experiência. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesse na penitenciária, amargando aflitiva sentença, não fosse o rainúnculo de orações que acende a sua própria alma. Olha aí, gente, será que eu não estaria lá também no crime? Será que eu já não passei por isso, não estive lá também preso a todas essas aflições? É isso, gente. Vamos ter que, de alguma forma, observar esses nossos irmãos. Olha aí, Flavinha falando. Para se ligar na obsessão é rapidinho. É assim, ó, estalar de dedos, nós estamos ligados a pensamentos negativos. A gente, de alguma forma, ouve aquela crítica. Ouve aquela pessoa falar e falar, ah, não, aqui comigo não. E aí, de repente, eu estou imerso nessa crítica, eu estou imerso nessa tentação, eu estou imerso nessa obsessão, nesses pensamentos negativos, e se eu ficar alimentando, eu vou entrar em obsessão, gente, não tem jeito. E eu acho interessante quando ele traz aqui, né, dessa questão da oração, se eu não tivesse esse pontinho de bem, esse pontinho de oração, esse pontinho de prece, esse pouquinho de conhecimento que eu tenho, estaríamos lá nós, no crime. Nós tivemos oportunidade, muitas vezes nós tivemos ali um pai e mãe que nos deu aquele o ensinamento da moral cristã, ou que nos levou lá na evangelização infantil, ou que nos levou até para uma outra religião e que nos deu essa moral, esses ensinamentos de Jesus. Olha que maravilhoso, olha que bom quando a gente recebe isso logo na infância. Porque a gente sabe que ali naquele período dos 0 aos 7 anos, que aquele espírito está se despertando para a nova realidade, que começa a surgir as suas tendências.
E se os pais não estiverem atentos e não conseguirem demonstrar através do conhecimento, da moral, esse espírito pode muitas vezes cair na zona do crime. E quando a gente olha para esses nossos irmãos, eles não tiveram muitas vezes essa oportunidade. Muitas vezes foram abandonados, muitas vezes não tiveram esse conhecimento logo na infância. E só porque nós tivemos essa possibilidade, nós somos realmente diferentes? Vamos avaliar? E aí eu lembrei muito da passagem da candeia. Não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas se coloca sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Gente, esse aqui não está no texto de Emmanuel, foi o que trouxe aqui, tá? O que é essa candeia? Por que eu tenho ali uma luzinha que de alguma forma está aqui iluminando a minha família, iluminando o meu lar, trazendo algo diferente? E muitas vezes essa pessoa não teve essa possibilidade. E não adianta eu querer pegar todo esse conhecimento e sair espalhando por aí, porque tem pessoas que não têm condições ainda de receber todo esse conhecimento, esses ensinamentos. Ela não está preparada. E nós temos que, de alguma forma, ter esse amor para com esse próximo, que muitas vezes não está preparado para receber todos esses ensinamentos. O Anderson colocando aqui, tem que haver muita sabedoria para lidar com a obsessão que está sempre nos rodeando. Exatamente, Anderson. Quantas vezes a gente se entrega a esses pensamentos negativos e a gente precisa ter essa fé verdadeira, essa força de, peraí, que esse pensamento aqui não é meu. Não é isso que eu acredito. Quando a gente tem conhecimento, é muito mais fácil acreditar de que não é isso que eu penso, não é dessa forma que eu devo pensar. Mas e quando a gente não tem esse conhecimento? E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo do serviço que ainda estagia junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. Gente, quando ele fala que nós estagiamos, nós estamos aqui em estágio de infância, nós estamos aqui aprendendo junto com essas pessoas que também de alguma forma não conseguiram ainda compreender, não conseguiram receber todos esses ensinamentos que nós tivemos acesso, todo esse conhecimento que está ali na candeia, nessa luz que começa a despertar. Quando a gente falou aqui do facho de luz que Cristo nos trouxe, ele deu só o fachozinho, mas para a gente acender essa luz, ampliar essa luz, a gente precisa passar pelas provas e expiações, precisamos passar pela vivência. E é somente na esfera da ação que a gente passa por essa vivência. E interessante quando ele fala que juntos os desencarnados da nossa esfera de ação, ou seja, a gente ainda tem apoio. Nós ainda temos os nossos familiares, os nossos benfeitores, os nossos mentores espirituais que vêm aqui também de vez em quando e falam, olha aí, você está indo para o caminho errado, presta atenção. E quantos de nós não ouvimos essas intuições? É isso mesmo, Flavinha, conhecer que somos vulneráveis o tempo todo faz com que mantenhamos a nossa vigilância. É isso mesmo, é orar e vigiar, né, Flavinha? Aí, já que colocou aqui, a maior dificuldade é manter a distância de pensamentos obsessivos e principalmente de ataques. Não é fácil mesmo, mas é um exercício diário. Nós precisamos diariamente trabalhar esses nossos pensamentos, essa influência que muitas vezes nos tira ali do nosso bem-estar. Começa a querer plantar aquela sementinha do mal, você fala, opa, peraí, o que eu falei aqui? Quais são as duas palavrinhas que eu falei? Quando vem a crítica, eu consigo, eu posso. Aqui não, comigo não. Eu faço, eu posso, eu consigo. Então vamos pensar de forma positiva, vamos trazer essas palavrinhas para o nosso dia a dia. Quando começar a vir essa obsessão, esses pensamentos negativos, alguém querendo nos influenciar para o mal, gente, vamos lembrar que nós temos vários algozes aí do passado, a gente fez mal para muita gente. E eles vão vir de vez em quando aqui nos tentar e trazer esses pensamentos aí negativos. E aí nessa hora, a gente com esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, a oportunidade que nós estamos tendo de conhecimento da doutrina espírita, nós vamos utilizar essas palavrinhas. Situemo-nos no lugar dos que erram, e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à Terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Então, nenhum lidador
vinculado à Terra. Estamos num mundo de provas e expiações. Se estamos no mundo de provas e expiações, todos nós passamos por essa tentação que a Flavinha comentou aqui, que a Jaque comentou aqui, que nós temos que manter distância desses pensamentos negativos, mas todos nós passaremos por esses pensamentos negativos. Então precisamos estar aí vigilantes. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. Olha que interessante. Então todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, ou seja, a gente é degrau a degrau. Não adianta a gente querer achar que em uma única encarnação a gente vai resolver todos os nossos problemas. Não vai acontecer. Mas nós não podemos desistir. E temos que buscar essa vitória de nós mesmos, ou seja, eu ainda erro. Eu sei as minhas imperfeições, eu sei aquilo que eu preciso trabalhar. Então vamos começar? Então vamos começar pelo pensamento, que é isso que a gente vem falando aqui. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer diferente. Eu vou domar essa minha tendência. Então se a gente começar a fazer afirmações positivas, se nós tivermos uma vontade verdadeira, e aí depende de cada um, é esforço individual, não adianta a gente querer achar que o outro vai fazer por mim, sou eu que tenho que partir para ação, sou eu que tenho que realmente tomar consciência daquilo que eu preciso trabalhar. E aí Emmanuel traz, buscando a vitória sobre nós mesmos, ou seja, eu preciso ir me aperfeiçoando e baseado em mim mesmo. Não olhando para o outro ali, falando, mas ele conseguiu, ele chegou ali, mas peraí, será que ele teve as mesmas dificuldades que eu? Será que ele tem a mesma experiência que eu? Muitas vezes não. Lógico que a gente pode olhar para o outro e se espelhar e falar, eu vou chegar lá. Mas a gente não pode se colocar no mesmo patamar que o outro. A gente tem que entender e se colocar no nosso lugar, entender quais são ali os pontos que eu tenho a ser trabalhados, quais são as minhas qualidades, que muitas vezes são diferentes do outro, quais são as ferramentas que eu tenho nessa encarnação que pode ser diferente da ferramenta do outro. Então, se eu sou mulher, muitas vezes eu quero me comparar com homem, ou eu sou pobre, eu quero me comparar com rico. Peraí, gente, quais são as ferramentas que estão na minha mão? Eu preciso me comparar comigo mesmo. Então, a partir do conhecimento que eu tenho de mim, é que eu preciso trabalhar o que eu posso melhorar dentro do que eu tenho, dentro das minhas possibilidades. Senão a gente quer dar um passo maior do que aquele que eu consigo alcançar e a gente não sai do mesmo lugar. E se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade de constante para com os outros, o primeiro de cada dia chama-se compaixão. Olha aí, falando da caridade, que é essa ternura, esse amor para com o próximo. Mas se a gente está buscando esse triunfo pessoal, vamos começar aí pela caridade, para auxiliar o próximo. Quando eu auxilio o próximo, eu auxilio, o próximo, eu consigo perceber muitas coisas que eu preciso trabalhar. Eu consigo atrair, através da caridade, muitos outros espíritos que vão também me dar apoio, vão me dar suporte, vão me auxiliar, mas eu também tenho que estar atento para poder ouvir esses espíritos. Não adianta eu estar rodeado de espíritos aí querendo nos auxiliar, querendo dar suporte, mandando esses pensamentos positivos e eu não ouço aquela orientação. Então nós temos que ter ouvidos para ouvir. E trabalhar a passo de cada dia essa compaixão. O que é a compaixão, gente? É a empatia, é a ternura, é o olhar caridoso, esse olhar de compaixão, esse olhar de simpatia com o outro, com a dificuldade, com o erro do outro. Muitas vezes a gente falou de duas coisas super importantes aqui nessa reflexão de Emmanuel. O nosso trabalho pessoal, o nosso trabalho individual, mas também o julgamento. Por que nós julgamos o outro? Será que eu estou tendo esse olhar caridoso, esse olhar de ternura, esse olhar de simpatia? Quando eu conseguir compreender que eu tenho minhas dificuldades e que é difícil para mim me transformar, eu imagino que para o outro também não seja fácil. Vamos se colocar no lugar do outro? Entender que muitas vezes já é difícil para mim trabalhar determinada questão, imagina para essa pessoa que muitas vezes não teve a oportunidade que eu tive, o conhecimento que eu tenho. Então, quando o Emmanuel fala aqui a respeito
diante das tentações, não é só minhas tentações, mas o outro também tem tentação. E aí, quando a gente pergunta aqui nessa questão que Kardec questiona qual é a nossa maior virtude, e ele não dá uma virtude, ele simplesmente fala o seguinte: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais do progresso no caminho do bem. Ou seja, cada um sabe aquilo que precisa trabalhar. Qual é a virtude? Então, muitas vezes, para mim, trabalhar o egoísmo é algo muito difícil. Muito difícil. Mas aí eu olho o outro querendo trabalhar a vaidade, eu falo, a vaidade é fácil, né? Porque eu não estou no lugar do outro. Eu não sei as dificuldades. Se para mim o egoísmo é difícil de ser trabalhado, para aquela pessoa a vaidade ainda é muito difícil. Então vamos entender que para cada um vai existir uma dificuldade, um ponto que ela precisa trabalhar. Ele teve uma experiência diferente da minha. Talvez ele tenha passado por algumas vivências e eu passei por outras, e eu ainda não passei por essa vivência, ou já passei pela vivência da vaidade, então para mim parece tão fácil trabalhar essa questão da vaidade, mas ele ainda não passou por essa vivência. E eu tô aqui lutando com egoísmo, eu preciso trabalhar egoísmo, e ele já passou pela vivência do egoísmo. E muitas vezes não é nessa encarnação que ele vai trabalhar o egoísmo, ele vai trabalhar na próxima. Ou ele já trabalhou. E a gente quer equiparar, equalizar o nosso conhecimento com o conhecimento do outro. É diferente. Por isso que cada um vem numa condição, vem num corpinho diferente, vem com uma condição, uma inteligência diferente. E cada um vai conquistando, galgando pouco a pouco, etapa a etapa, degrau a degrau. Então vamos parar de julgar, vamos parar de criticar. E toda vez que a gente for parar para pensar, eu vou falar determinada coisa para a pessoa. Vou falar isso pro fulano porque eu preciso falar. Será que você precisa falar mesmo? O que você vai ganhar com isso? Você está falando por falar ou você está falando para ajudar? E como é que é a forma que eu vou falar? Porque muitas vezes a gente fala pensando que a gente está aqui para ajudar e aí a gente usa uma forma tão errada. A gente erra na forma de falar. Ó, o guardinha tá colocando aqui, respeitar o tempo de cada um, exatamente. E ter cuidado com a forma que a gente vai falar com o outro. Será que é aquele momento certo para falar? Será que a gente não tem que esperar as coisas se esfriarem, né? Aquela raivinha passar pra gente conversar com mais tranquilidade. A gente quer falar sempre na hora, naquele momento, naquele impulso, né? E a gente acaba magoando o outro e aquilo fere, fica ali, ó, aquele sentimento guardado. Então vamos ter cuidado. Gente, segunda-feira. Olha que maravilhosa essa reflexão de Emmanuel. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que estão aí sempre com a gente. Aqueles novos que chegaram, também tem gente nova hoje. Vi bastante gente nova. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui toda segunda, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, fazendo uma reflexão desse livro Religião dos Espíritos, de Chico, através de psicografia de Emmanuel, e trazendo um pouquinho também do conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo da nossa jornada aqui, dessa jornada de conhecimento, dessa jornada de vivência, que é pequenininha, mas a gente quer plantar essa semente. Nós estamos trazendo aqui junto com as nossas lamparinas, que sempre me auxiliam também, trazendo aqui os comentários, trazendo a vivência de cada um. Então sejam muito bem-vindos. E vocês que gostaram dessa reflexão e acreditam que essa reflexão vai fazer a diferença para alguém, aquelas pessoas que muitas vezes criticam o outro, ou aquela pessoa que muitas vezes está parada ali, querendo fazer diferente, se transformar, pega esse aviãozinho aí, transfere, compartilha, manda para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Muitas vezes a gente fala, eu não vou mandar essa mensagem porque essa pessoa não é espírita, não conhece a doutrina, mas será que ela não vai ouvir ali o que tem de bom nessa mensagem? Então compartilhem, gente. Levar conhecimento, levar ensinamento, levar mensagem para o bem sempre faz bem para alguém, tá bom? Beijo grande, ótima segunda-feira para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.